Há um lugar pra chegar, há uma ponte que te levará pro outro lado. Há um sonho, uma voz dizendo os teus sonhos também são meus. Vou te levar, te conduzir. E quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive a seu lado. Há um lugar pra chegar, há uma ponte que te levará pro outro lado. Há um sonho, uma voz dizendo os teus sonhos também são meus. Vou te levar, te conduzir. E quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive a seu lado. Os teus sonhos são meus, teus problemas são meus, tua vida também é minha vida. Eu de ti cuidarei, nunca te deixarei. Os teus sonhos eu realizarei. Vou te levar, te conduzir. E quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive a seu lado. Os teus sonhos são meus, teus problemas são meus, tua vida também é minha vida. Eu de ti cuidarei, nunca te deixarei. Os teus sonhos eu realizarei. Vou te levar, te conduzir. E quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive a seu lado. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, que alegria estarmos juntos, reunidos neste momento, ainda que de forma online, pelas redes sociais e aqui pelo nosso canal do YouTube, Pode Creio Cast. Que alegria, irmãos, nós podermos hoje estarmos tratando de assuntos concernentes à Palavra de Deus. E hoje, como os irmãos já viram pelo título, nós estaremos trazendo aqui lições bíblicas. Nós estamos aqui todas as quartas-feiras, fizemos semana passada, e estamos novamente aqui ensinando a Palavra de Deus de acordo com as lições da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos fazendo uso da revista Juvenis, Lições Bíblicas Juvenis, de 15 a 17 anos, com um tema, o tema do quarto trimestre desse ano é muito bom, um tema muito sugestivo, que é falso ou verdadeiro, como combater as ideologias do nosso tempo. Então,
É um tema muito sugestivo, um tema maravilhoso, e hoje nós vamos estar falando sobre, estamos de posse da lição 13ª lição, e o tema é sofrimento. É possível escapar dele? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Quero falar um pouco aqui aos nossos telespectadores que nós modificamos hoje um pouco o horário, porque o horário do programa Lições Bíblicas é às 8h10 da noite. E nós colocamos esse horário hoje, não é? Subimos o horário para tarde, porque hoje à noite nós teremos também aqui no mesmo canal do YouTube uma live onde nós estaremos falando sobre as ideologias anticristãs e a reação da igreja com ela. Então estarei apresentando essa live, e juntamente comigo estará o diácono Genival Silva e o cooperador Mateus Araújo. Nós estaremos falando sobre esses assuntos aqui para a glória de Deus. E os irmãos podem nos acompanhar, assim como estão acompanhando essa live, os irmãos também podem assistir logo mais às 8h10 da noite. Nós estaremos falando sobre isso. Ideologias anticristãs e a nossa reação, a reação da igreja contra essas ideologias. Nós vamos dar início, nesse momento, aqui a aula, né? Aqui nós trazemos subsídios para os professores da escola bíblica, e essa lição de número 11 vai estar falando, como eu já disse, sobre o sofrimento, e ela traz uma pergunta: é possível escapar dele? E nós já vamos utilizar aqui o texto áureo da lição, que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo 16, o verso 33, diz assim: Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Graças a Deus por essa leitura. Nós, virando a página, temos também a leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 27, verso 18 ao 25, diz assim: Andando nós, agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Amém. Graças a Deus por essa leitura bíblica. Meus irmãos, nós vamos estar tratando aqui desta lição. Essa lição tem temas importantíssimos, tem lições valiosíssimas para todos os crentes. Nós estamos aqui tratando com os professores de escola bíblica, mas nós também tratamos aqui com os alunos da escola bíblica, não somente com aqueles outros alunos de outras classes, adultos, jovens ou até crianças que podem estar assistindo essa live, mas nós estamos fazendo uso da lição de juvenis. Eu falei na semana passada que essa lição é de extrema importância para esse tempo, porque ela trata de muitas ideologias errôneas que estão sendo introduzidas no meio da juventude cristã. E na aula passada nós falamos aqui de maneira rápida, mas nós falamos sobre o perigo da teologia da prosperidade. E hoje nós estamos falando aqui sobre o sofrimento. O sofrimento, é possível o crente escapar dele?
Será que o crente pode viver sofrendo? Né? Será que os sofrimentos que o crente passa é por causa de pecado? Ou qual é o objetivo do sofrimento? Outra pergunta, será que o sofrimento na vida do crente tem objetivo ou ele está só sofrendo sem necessidade? Então é isso que nós vamos tratar hoje aqui nesta aula. Então, nós vamos aqui a introdução, Conectado com Deus, que diz assim: quem gosta de sofrer, passar por problemas e decepções? Ninguém, né? E por que o sofrimento atinge pessoas boas? Às vezes até os cristãos mais piedosos, olha aí. O sofrimento, irmãos, é uma realidade. Após o pecado original, a qual todos estão sujeitos, crentes e ímpios, então o sofrimento virou uma realidade a partir do pecado original. Quando o homem, digo Adão e Eva, os dois, aquele casal, os pais da humanidade, eles pecaram contra o Senhor, tomaram do fruto, comeram e decaíram. A natureza pecaminosa atingiu os mesmos. E eles foram totalmente mudados. A natureza deles foi totalmente mudada. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso no primeiro tópico. Porque o primeiro tópico está falando por que existe o sofrimento. Nós vamos entender isso. Então, a partir disso, não tem como fugir do sofrimento. O sofrimento vem para bons e ímpios, justos e injustos. Não é? Então, na atualidade, irmãos, a gente tem visto muitas pessoas influenciadas pela teologia da prosperidade que eles dizem assim: eu não aceito passar por isso, eu sou filho de Deus, eu não posso passar por tribulação, eu não posso passar por doença, por dificuldade. Olha, certa coisa eu não aceito, Senhor, eu não aceito. Então, isto tudo é ações antibíblicas. São ações contrárias à palavra de Deus. Deus não criou o ser humano para fazer isso. Deus criou o ser humano para obedecer a sua santa palavra. E, infelizmente, como já falei, muitas pessoas dominadas e influenciadas pela teologia da prosperidade acreditam que Deus é obrigado a abençoar o crente toda hora, todos os dias, em todo momento. Nós vamos ver mais para frente o porquê que eles fazem isso e como eles fazem isso, certo? Então, continuando aqui a leitura, diz assim: temos visto muitos influenciados pela teologia da prosperidade não aceitarem passar por dores, dificuldades ou qualquer outro tipo de aflição a qual estamos sujeitos nesse mundo. Caso isso aconteça, afirmam que é em decorrência de algum pecado, da falta de fé ou de oração. E aqui tem uma pergunta: seriam esses os reais motivos das aflições dessa vida? Tal argumentação é bíblica? É o que vamos aprender nessa lição. Então, a gente vai entender, será que o sofrimento sobrevém a uma pessoa por causa de um pecado? É sempre por causa de um pecado? Ou não? E também, se seriam esses os reais motivos das aflições que nós passamos nessa vida. Então nós vamos entender um pouquinho sobre isso. Essa lição tem 3 objetivos. Primeiro objetivo, saber a origem do sofrimento humano. Segundo, compreender que o justo e o ímpio estão sujeitos ao sofrimento. E terceiro, apresentar o exemplo de servos de Deus que experimentaram o sofrimento. Então, nós vamos tratar um pouquinho sobre isso agora no primeiro tópico. Nós vamos saber a origem do sofrimento. Então, eu não vou ler a lição toda, porque os irmãos já possuem a lição, e eu quero somente comentar algumas coisas com os irmãos. Então, aqui no primeiro tópico já nos mostra o objetivo da criação de Deus. Deus criou o homem para ser justo, conforme Eclesiastes capítulo 7, verso 29. Deus criou o homem para ser justo. Deus criou o homem para ser santo, para ser purificado. O desejo de Deus não é que o homem morra. O desejo de Deus não era que o homem morresse. O desejo de Deus não era que o homem passasse por problemas, por dificuldades, por tribulações. Somente isso aconteceu por causa do pecado original, da queda que resultou, nessa sociedade depravada que nós vivemos hoje em dia. Mas o objetivo de Deus não era esse.
Mas, em decorrência da queda, o ser humano escolheu obter o conhecimento do mal. Dessa forma, por meio da desobediência, irmãos, o pecado entrou no mundo. Eu não sei se os irmãos acompanham bastante, mas em outro tempo eu estava falando numa rádio e eu estava falando sobre hamartiologia, que é a doutrina do pecado. E eu falando sobre isso, eu estava dizendo que o pecado é justamente uma desobediência. É você errar o alvo. Você está prosseguindo em um alvo, você tem um objetivo, mas você não consegue chegar àquele alvo por uma coisa, por outra, por um acontecimento ou alguma coisa do tipo. Então, por causa disso, o ser humano perdeu toda aquela gama de privilégios que Deus tinha dado a ele, justamente pela desobediência. Pela desobediência. É importante nós tratarmos sobre isso, porque quando nós falamos que a desobediência ela desagrada a Deus, nos remete a justamente o pecado original. Então, por causa da desobediência, o pecado entrou no mundo, trazendo sofrimento e dor. Essa dor e sofrimento ela é física, mental e espiritual. A primeira dor foi o afastamento de Deus. Então, através disso, o pecado afastou o ser humano de Deus, nos afastou do Senhor e modificou completamente a nossa natureza. E nos trouxe sofrimento e dor na área física, na área mental e na área espiritual. Então, conforme Gênesis 3:8. Então, a primeira dor disso foi o afastamento do ser humano de Deus. Depois, quando a gente vai para o Antigo Testamento, a gente vê que o sofrimento ele era muito atrelado ao pecado, a cometer uma falha, um erro. Se os irmãos forem acompanhar aqui na revista, já nos dá algum exemplo. Por exemplo, o caso de Miriam, que ficou leprosa por falar mal de Moisés. Não é? O rei Uzias, que também adoeceu por ter praticado um grave pecado. E outros exemplos que a gente encontra no Antigo Testamento. Mas isso não é lei. Isso não é uma doutrina basilar da Escritura. Isso não é uma doutrina fechada. Não é? Nós entendemos que isso aconteceu como forma de consequência do erro, consequência do pecado. Não foi com mero objetivo, não, você vai passar por isso. Não foi com esse objetivo. Foi uma consequência de pecado. Agora, nós não podemos esquematizar isso e dizer, não, todo sofrimento que a pessoa passa é por causa de um pecado. Não é isso. Nós vamos entender, porque senão se a gente for acreditar nisso toda hora, a gente vai pensar que tudo que acontece com uma pessoa, com outra, é por causa disso. E não é isso que a Bíblia nos mostra. Então, entretanto, a gente não pode pegar os textos isolados da Bíblia, porque, biblicamente, o sofrimento não significa exclusivamente que alguém esteja em pecado, como eu já falei. Muitos homens de Deus sofreram e sofrem hoje também, e o próprio Filho de Deus sofreu, conforme profetizou Isaías. Foi um homem de dores, Isaías 53, do 3 ao 5. Então, o sofrimento, ele é normal na vida do ser humano. O sofrimento é normal na vida de todas as pessoas. Nós estamos vivendo uma sociedade marcada por pecado. Nós estamos vivendo uma sociedade marcada pela depravação moral do ser humano. Nós estamos vivendo uma sociedade marcada por tudo que não presta. Então, a gente entende que, biblicamente, o sofrimento não significa exclusivamente que alguém esteja em pecado. Nós vamos trazer um primeiro exemplo que a lição nos mostra, os amigos de Jó. Os amigos de Jó, eles reforçam a ideia de que as enfermidades que ele passava e todas as privações que ele passou é porque ele estava em pecado. Mas se nós formos analisar, até anotei aqui algumas conferências, no livro de Jó, capítulo 1, verso 1,
Está dizendo ali que havia, não é, na terra de Ur dos Caldeus um homem que se chamava Jó, não é? E diz que ele era reto aos olhos do Senhor. Vamos analisar aqui. Jó, capítulo número 1. Jó 1:1 diz assim: havia um homem na terra de Uz, perdão, não é Ur dos Caldeus, é Uz, cujo nome era Jó. E este era um homem sincero, olha aí, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Então, a Bíblia já está falando. Jó era um homem sincero, temente e reto aos olhos do Senhor. Ele obedecia à palavra de Deus. Ele obedecia à palavra do Senhor. E o próprio Deus também, irmãos, deu testemunho de Jó quando Deus foi questionado pelo diabo. Veja aí, mesmo capítulo de Jó, verso número 8. Diz assim: e disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus e desviando-se do mal. Olha aí. Então o próprio Deus dá testemunho da vida de Jó. O próprio Deus mostra que Jó não era um mero ser humano. Jó era um homem reto, era um homem temente a Deus. E esse sofrimento não veio sobre a vida de Jó por causa de um pecado. É isso que nós queremos mostrar para os irmãos. Não veio com esse objetivo. Tá certo? Outra coisa, algumas vezes Deus utilizava o sofrimento sobre alguém como forma de punição, mas esta não é uma verdade bíblica absoluta, como já falei. Visto que Deus tem propósito no sofrimento, como na vida dos santos profetas, os apóstolos e servos de Deus sofreram, com o objetivo de sua fé ser provada e edificada. Então, voltando aqui, irmãos, então o Senhor, na Bíblia, não tem essa doutrina absoluta de que se a pessoa está em pecado, ela passa por sofrimento porque está em pecado. Na Bíblia não existe isso. Na Bíblia existe momentos que acontece isso como forma de punição. Mas às vezes Deus está querendo ensinar algo. Às vezes Deus está querendo provar a fé do cristão. Às vezes Deus está querendo provar a vida daquele servo. Deus não derrama sofrimento sem necessidade sobre a vida de alguém. Deus derrama sofrimento. Na verdade, Deus não derrama sofrimento. Ele usa o sofrimento e ele usa as provas para que nós venhamos ser aprovados e venhamos chegar à medida da estatura de Cristo. É isso que nos mostra a palavra de Deus. Você vê, irmãos, na vida de José. José passou por tanta coisa. Eu coloquei aqui, inveja por parte dos irmãos, escravidão, calúnia e assédio e prisão. Passou por tudo isso e muitas outras coisas. Mas a palavra de Deus nos afirma que a mão do Senhor estava com José, o abençoando e prosperando tudo quanto fazia e tocava. Então você vê que a mão de Deus estava sobre José. O sofrimento que veio sobre a vida dele era um plano de Deus. Ele não estava em pecado. Ele não fez nada para merecer o sofrimento. Mas o plano de Deus na vida de José coincidiu com o sofrimento, para que através do sofrimento a fé dele fosse provada e ele passasse por toda aquela dificuldade, mas no fim fosse aprovado no teste, que foi ele ser reconhecido e nomeado governador do Egito. Depois você vê que Deus vai colocar os irmãos dele na mão dele. Tanto é que eles foram presos, isso ali foi um plano que José fez para que
eles pudessem reconhecer depois o quão eles estavam errados em ter feito aquilo com o irmão dele, com José, não é? Mas aquilo ali tudo foi um plano de Deus. Deus não fez nada sem objetivo. Deus não permite nada sem objetivo. Muitas vezes o crente está passando por uma prova, está passando por uma luta, por uma dificuldade, mas o Senhor Deus tem objetivo na vida de todos nós. O Senhor Deus, ele tem objetivo. Deus não derrama sofrimento sobre a vida de alguém de forma normal. Dizendo, eu não estou gostando de tal pessoa, eu vou derramar sofrimento. Não é do caráter de Deus fazer isso. Todos os sofrimentos que nos sobrevêm têm uma necessidade. Tem um objetivo. Voltando aqui para a lição, então espero que os irmãos tenham entendido que o sofrimento ele começou decorrente do pecado. Vamos só recapitular para os irmãos entenderem o que eu estou falando. E nós já estamos tratando que o sofrimento não vem sobre a vida de alguém sem objetivo, sem necessidade. Ele vem com o objetivo de realizar algo na vida daquela pessoa. Então, aqui, a visão do Novo Testamento. Quando Jesus iniciou o ministério dele, muitas pessoas ainda pensavam dessa forma, oriundas do pensamento da lei, dos fariseus, dos saduceus, que ensinavam isso. Mas aqui nós entendemos que Jesus tem poder para curar toda e qualquer enfermidade, mas tal poder não nos isenta de enfrentar adversidades e doenças. Quero colocar um ponto aqui, porque quando nós pentecostais falamos sobre o dom de cura divina, os cessacionistas dizem assim, não, se você tem dom de cura, chega lá no hospital e sai curando todo mundo, não é? Então Deus tem objetivo sim, Deus pode curar, Deus é todo poderoso, Ele é onipotente, Ele faz o que Ele quiser. Mas, às vezes não é o desejo de Deus curar aquela pessoa naquela hora, porque Deus está tratando de alguma coisa com ela. Com objetivo. E nem sempre esse objetivo é por causa de um pecado. Você vê. Outro exemplo. Lázaro. Jesus esperou 4 dias depois que Lázaro morreu para ir ressuscitar ele. É lógico que havia uma crendice dentro dos judeus que dizia que até o 3º dia o morto poderia ressuscitar. Mas depois do 3º dia, só Deus poderia ressuscitar. E o Senhor Jesus estava passando por diversas perseguições ali dos fariseus. E Jesus vai até Samaria para ressuscitar Lázaro. Então, quando Jesus ressuscita Lázaro, aquela crença de que a partir do 4º dia só Deus podia fazer um milagre reafirma a natureza divina de Cristo. E o Senhor Jesus disse para Marta, Marta, não creia, porque essa enfermidade não é para a morte, mas é para a honra e glória de Deus. Então creia, porque aquele que crê verá a glória de Deus. Jesus disse para ela, se creres, verás a glória de Deus. Então, o sofrimento ali na vida daquela família não foi sem objetivo. Tanto é que Jesus sofreu com a morte de Lázaro. Jesus sofreu porque era amigo dele, era amigo íntimo. Então, tem objetivo. Não é uma coisa que, eu tô sem o que fazer, vai derramar um sofrimento sobre a vida de uma pessoa. Não é isso. Deus não brinca com ninguém. Não é? Agora, nós, seres humanos, brincamos com Deus. Nós, muitas vezes, fazemos coisas por nossa própria vontade, por nosso próprio desejo, e Deus não se agrada disso. Deus não se agrada dessas coisas. E é importante nós tratarmos sobre isso. Deus ele tem poder para curar todas as enfermidades e perdoar os pecados. Mas, às vezes, Deus não quer fazer isso naquela hora. Eu me lembro que nós tínhamos um certo irmão na igreja e ele era deficiente visual. Acho que até hoje, se ele não faleceu, ele é deficiente visual. E nós diversas vezes levantávamos a igreja em oração e pedíamos que Deus curasse ele, e Deus não curava. E uma vez nós orando a Deus e perguntando, Senhor, por que o Senhor não cura? Por que o Senhor não faz um milagre na vida desse irmão? Deus
revelou para uma irmã. Se eu não posso fazer isso, porque a partir do momento que eu curar ele vai sair da igreja, vai voltar para o mundo, vai fazer tudo o que ele fazia antes e pior ainda. Então ali é o quê? Uma espécie de sofrimento, mas é um zelo também de Deus sobre a vida daquele irmão. Porque Deus, irmãos, Deus olha à frente. Muitas vezes a gente reclama do que está acontecendo, mas a gente sabe que Deus tem propósito naquilo. Às vezes uma pessoa foi levada para evitar um sofrimento maior posteriormente. Às vezes uma pessoa está doente e a gente, meu Deus, o Senhor levou essa pessoa tão boa, não era para ter morrido, mas você sabe o que ia acontecer daqui a alguns anos. Você sabe se essa pessoa iria passar por uma coisa pior. Muitas vezes, irmãos, Deus ouve a nossa oração, a pessoa é curada, volta para casa, e quando está em casa, está boazinha, daqui a pouco volta a doença pior do que já estava. Ou seja, não teria sido melhor Deus cumprir a sua vontade e levar logo? Então a gente tem que entender, irmãos, que Deus trabalha de uma maneira diferente da nossa. Nós não podemos moldar o trabalhar de Deus de acordo com a nossa vontade. Então, nesse exemplo aqui do capítulo 9 do Evangelho de João, que os discípulos queriam saber, Rabi, quem pecou? Esses ou seus pais para que nascesse cego? Então Jesus explicou que aquela doença não era culpa de ninguém, mas para que se manifestasse a glória de Deus, conforme verso 3 do mesmo capítulo 9. Quando o homem foi curado, o nome do Senhor foi exaltado. Então você vê que Deus ele tem objetivos. Deus ele tem projetos. Às vezes Jesus tinha uma multidão num lugar. Ele poderia muito bem se sentar e pregar para aquela multidão, mas ele dizia assim, não, eu vou até outro lugar, prepara o barco, prepara a vela, porque eu vou viajar para outro lugar. Mas o que ele veio fazer aqui? Quando ele desce do barco, lá vem um endemoniado gadareno. Repreende a legião de demônios, liberta aquele homem sai dali liberto daquela possessão maligna, e a partir disso, ele vira um missionário. Olha aí que coisa gloriosa. A mesma coisa aconteceu com a mulher samaritana. Jesus mandou que os discípulos fossem fazer outra coisa, mas Jesus foi até lá. Foi até lá onde estava, junto ao poço, aquela mulher. Chegou lá, falou com ela, pregou para ela. Ela se converteu porque reconheceu que Jesus era profeta e que ele falava as coisas não dele, mas de Deus. E ela saiu dali e virou uma grande missionária. Então Deus tem projetos, Deus tem objetivos. Outra coisa, às vezes, na cura dos cegos, Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? Jesus sabia que ele era cego. Jesus sabia que ele queria ver novamente. Mas Jesus quer ver a nossa reação. Jesus quer ver o que é que nós vamos fazer mediante a nossa vida. Jesus quer saber o que é que nós queremos. E é importante nós tratarmos sobre isso. Então, outra coisa aqui que eu anotei, deixa eu ver se eu me lembro. Sim, então aqui a gente vai ver também os exemplos dos servos de Deus. Nós vamos ver aqui o exemplo do profeta Jeremias. Jeremias, irmão, foi comissionado pelo Senhor para profetizar a Judá e as nações. Entretanto, sua vocação, obediência e fé não lhe pouparam de enfrentar dores, lágrimas e tristezas. Tem gente que diz assim, eu sou crente agora, eu sou servo de Deus, Deus está me usando na palavra, no ensino, na oração, é só vitória agora. A prova acabou, a luta foi embora, agora é só vitória, só vitória, só vitória, como diz o hino. Mas não é isso que a Bíblia nos mostra. Quanto mais, irmãos, nós nos envolvermos na obra do Senhor, quanto mais nós nos envolvermos na vontade de Deus, no chamado do Senhor, Deus irá nos fazer passar por provas. É lógico que Deus não nos tenta. O apóstolo Tiago diz, ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus não tenta ninguém, nem pode ser tentado por ninguém. Deus não tenta, mas Deus prova a nossa fé.
Porque as provações, irmãos, não é para desestabilizar a nossa fé. As provações e os sofrimentos que nós passamos não é para deixar nós tristes e nós desiludidos da vida. Não é com esse objetivo. As provações vêm para a nossa vida para moldar o nosso caráter. Deus deseja moldar o nosso caráter através dos sofrimentos, através das tribulações que nós passamos. A palavra de Deus nos afirma, o apóstolo São Tiago diz que, meus irmãos, tende grande gozo quando passardes por diversas tribulações, sabendo que a prova da vossa fé gera a paciência. São Tiago capítulo 1, verso 2. Então, nós devemos entender isso. Nós devemos entender que Deus, ele tem objetivo. Nós podemos fugir do sofrimento de Deus? Não. Nós não podemos fugir do sofrimento que Deus impõe à nossa vida. E esse sofrimento Deus derrama sobre a nossa vida, como eu já falei, exaustivamente. Não é porque Deus é ruim. Não é porque Deus quer, não estou fazendo nada, você vai passar por um sofrimento. Não é. É para nos provar. É para nos moldar. Você vê ali em Jeremias 8, o oleiro e o barro e o vaso. Você vê que no processo de preparação do vaso, o vaso passa por diversas etapas. E uma delas é o fogo. O barro ele tem que ser cozido no fogo para que ele fique resistente. E às vezes, irmãos, Deus está provando a nossa vida, colocando a gente no fogo para ver se a qualidade, a nossa qualidade dá certo para nós fazermos um vaso, para nós sermos feitos vasos e ficarmos na posição que Deus deseja que nós estejamos. Então é importante nós entendermos isso. O sofrimento que nós passamos é porque Deus tem um propósito, Deus tem um objetivo com aquilo. Às vezes, irmãos, Deus está fazendo um propósito para que o nome dele seja glorificado. Às vezes Deus coloca a gente numa doença, por exemplo, uma pessoa que está em iminência, uma pessoa famosa do meio cristão, a pessoa fica doente e está lá aquela coisa, mobiliza todo mundo para orar, Deus ouve a oração, cura aquela pessoa e o nome do Senhor é glorificado. Não é? Então, Deus tem seus modos de trabalhar. Deus tem suas formas de fazer. Então, outro exemplo de servo de Deus que sofreram. O próprio Jesus, nosso maior exemplo, antes de ser crucificado, sofreu os açoites, a zombaria dos soldados, os guardas romanos escarneciam dele, colocando-lhe uma coroa de espinhos. A multidão que havia se beneficiado com seu pão, seu amor, seus milagres, agora gritava: crucifica-o. Depois de muita tortura, Jesus foi levado até o lugar da sua crucificação. Somente alguns que amavam choravam em ver o seu sofrimento, enquanto os outros riam. Então você vê que a palavra de Deus, que Deus o fez enfermar. Deus o fez sofrer. Por quê? Porque através disso, milhões e milhões e milhões de pessoas seriam salvas. Até hoje o sacrifício de Cristo perdura sobre a nossa vida. Até hoje o sacrifício do Senhor perdura sobre a nossa vida e nós somos salvos por esse glorioso sacrifício. Nós somos salvos mediante o sacrifício de Cristo. Se o Senhor Jesus tivesse dito: não, eu posso me soltar aqui dessa cruz, eu posso mostrar para todo mundo que eu sou Deus, que eu faço o que eu quero, eu posso matar todos aqui esses inimigos que estão aqui me esbofeteando, me cuspindo e fazendo tudo isso. Mas ele pensava: não, esse sofrimento ele tem objetivo. Esse sofrimento não é sem necessidade. Através do meu sacrifício, milhões e milhões de pessoas serão salvas. Então nós, irmãos, devemos entender isso. Enquanto tem muitas igrejas aí ensinando que nós não podemos passar por dificuldades, que nós não podemos passar por problemas, que Deus é obrigado a nos abençoar, nós devemos entender, irmãos, que nada é para a nossa glória. Deus não faz nada porque Ele quer ou porque nós estamos pedindo. Deus faz pela sua graça e misericórdia. Deus não faz nada porque nós merecemos. A gente só merece uma coisa, é o inferno.
Mas Deus, pela sua bondade e misericórdia, entregou o seu Filho para morrer por nós, e nós estamos vivos graças a esse santo sacrifício. A Bíblia nos fala que o salário do pecado é a morte. Se nós não tivéssemos corrido atrás de sermos beneficiados por esse santo sacrifício, o que seria de nós, irmãos? O que seria de nossas vidas se nós não tivéssemos recebido esse santo sacrifício de Cristo? Eu tenho certeza que nenhum de nós aceitaria passar pelo que Jesus passou por nós. Hoje a igreja está muito desacostumada com isso. Mas você vê os crentes primitivos que morriam estraçalhados por leões, os crentes primitivos que passavam por diversas privações por amor ao evangelho, por amor à causa cristã. E hoje nós não temos coragem de ficar algumas horas sem comer, fazer um jejum. Hoje nós não temos coragem de ficar 4 horas de culto. Hoje nós não temos coragem de ficar 1 hora de joelho. É de joelho orando, não é só de joelho não, é de joelho orando. Nós não queremos. Quanto mais se Deus permitir que nos sobrevenha um sofrimento e um sacrifício grande sobre a nossa vida. Eu fico imaginando, irmãos, o profeta Isaías que morreu cerrado ao meio. Foi cortado ao meio. Eu fico imaginando, irmãos, se isso fosse hoje em dia. Isso é uma reflexão para todos nós. Será que nós tínhamos coragem? Será que nós tínhamos essa coragem de dizer: eu não nego Jesus, eu não nego a minha fé, eu não nego o meu Deus e vou permanecer firme, pode me matar, pode me torturar, acontecer o que for, mas eu não nego a minha fé. Será que hoje nós teríamos essa coragem? Eu pergunto isso, irmãos, porque às vezes tem crente que não pode passar por nada, não pode passar por uma luta, por uma dificuldade, por um problema que já quer deixar Deus, já quer deixar as coisas do Senhor. É muito importante nós refletirmos sobre isso. O profeta Jeremias, irmãos, passou por diversas tribulações. Só um pouquinho dos sofrimentos aqui para vocês verem. Ele foi lançado na prisão, foi lançado em uma cisterna, foi levado para o Egito contra a sua vontade, foi rejeitado pela sua família, pelos seus vizinhos, pelos sacerdotes da época, rejeitado pelo seu público e rejeitado pelos reis. Isso é pouca coisa. Se nós, irmãos, às vezes deixamos de querer ser crente ou ficamos tristes porque o irmão passou e não deu a paz do Senhor, imagina se nós passássemos por tudo isso aqui. Essa é uma lição, irmãos, de reflexão. É momento de nós refletirmos sobre a nossa vida com Deus. Falei aqui sobre Jesus que passou por tudo isso, mas não negou a sua fé e não negou o sacrifício, não deixou, de fazer aquilo que era o projeto de Deus para a vida dele. Ele não negou o seu sacrifício. Ele foi até o fim. Ele poderia deixar, ele poderia dizer: não, meu pai, eu vou ficar aqui no céu, eu não vou querer nem virar humano, nem querer virar ser humano. Mas, por amor à humanidade, ele se entregou a sua vida por nós. Cumpriu todo o conceito bíblico, cumpriu todas as tribulações, as perseguições que ele havia de passar. Cumpriu tudo isso e permaneceu firme até o fim. Outro exemplo, o apóstolo Paulo sofreu prisões, apedrejamento, foi açoitado, sofreu frio, fome e enfrentou muitos perigos. E o pior deles, irmãos, morreu sozinho. Morreu sozinho, o patriarca da igreja, o maior implantador de igrejas, morreu sozinho. Ninguém foi atrás dele para nada. Passou por todos esses sofrimentos, mas não negou a sua fé, permaneceu firme. Será que se fosse hoje nós faríamos isso? Será que nós passando por esses sofrimentos? Eu me lembro que uma vez eu passei por um processo e eu dizia a Deus, Senhor, eu vou morrer, o que vai acontecer?
Mas o Senhor depois me mostrou que aquela dificuldade que eu estava passando, aquele processo que eu estava passando era com o objetivo de fortalecer e maturar a minha fé. Porque o Senhor iria se utilizar da minha vida em algo e para isso eu precisaria estar preparado. O Senhor nos prova. O Senhor prova a quem Ele ama. Como eu já falei aqui, Tiago nos fala: tende grande gozo, seja motivo de grande alegria, irmãos, quando nós passarmos por diversas tribulações, sabendo que a prova da nossa fé gera a paciência. Olha isso, que coisa gloriosa. O apóstolo Paulo passou por tudo isso. Ele sofreu por amor ao evangelho. Chegou a sofrer naufrágio de navio. Após dias de dificuldade, Paulo e os tripulantes sobreviveram e foram para a ilha de Malta. Se não bastasse o naufrágio, o frio, a fome, ele foi picado ainda por uma víbora. Olha isso. Quem é, irmãos, que viveria tudo isso, que passaria esses sofrimentos todos por amor ao evangelho? É muito difícil hoje em dia nós vermos isso. Porque a nossa fé é superficial. Nós não estamos adorando a Deus pelo que Ele é, nós estamos adorando a Deus pelo que Ele oferece. Nós vamos a um culto porque nós precisamos ouvir uma palavra, precisamos ouvir um louvor, precisamos ouvir alguma coisa e nós vamos ao culto escutar isso. Mas será que nós estamos indo ao culto oferecer sacrifício de adoração a Deus? Essa é uma lição reflexiva, irmãos. É uma lição muito reflexiva para as nossas vidas. Então, eu até coloquei aqui uma pergunta: se fosse com um crente adepto da teologia da prosperidade hoje, se isso acontecesse com uma pessoa adepta dessa teologia hoje, o que aconteceria? Será que ela estaria firme ainda? Será que seria crente ainda? Não, porque ela está alicerçada em uma fé superficial. Uma fé superficial, onde qualquer coisa que acontecer com ela já deixa de ser crente, já deixa de servir a Deus. E é muito importante nós tratarmos sobre isso. Nós vamos agora a um rápido comercial e nós já voltamos aqui, na verdade um intervalo, e nós já voltamos aqui com o terceiro e último tópico dessa lição, o fim do sofrimento. Amém? Então permaneça aí na nossa live. Nós já estamos terminando e vá refletindo aí, o que será que eu estou fazendo para a obra de Deus? Será que eu estou padecendo mesmo os sofrimentos ou qualquer coisinha que acontece eu já quero largar a cruz? Tá bom? Então nós já vamos ao intervalo e já voltamos. A tua soberana vontade, quem poderá te dizer o que fazer? Você faz o que quer quando bem deseja. Sendo assim, se cumprirá o que disse sobre mim. Se
se cumpra a tua vontade em mim, até que se cumpra a tua vontade em mim. Te peço, cumpra a tua vontade em mim. Quem poderá fazer alguma oposição à tua soberana vontade? Quem poderá te dizer o que fazer? Você faz o que quer quando bem deseja. Sendo assim, se cumprirá o que disse sobre mim. Sendo assim, não temerei, pois o que disse sobre mim não voltará para ti, até que se cumpra a tua vontade em mim. Se cumpra a tua vontade em mim, até que se cumpra a tua vontade em mim. Te peço, cumpra a tua vontade em mim. Diante de ti estou apavorado, diante de ti estou estremecido, diante da tua beleza, diante da tua glória, ó Deus. Diante de ti estou apavorado, diante de ti estou estremecido, diante da tua beleza, diante da tua bondade. Eu creio em ti, creio em ti. Eu creio na tua palavra, eu creio na tua fidelidade. Eu creio em ti, creio em ti. Eu creio nas tuas promessas, eu creio nos teus milagres. Descanso na tua palavra, descanso na tua palavra, descanso na tua fidelidade, descanso na tua bondade, descanso na tua palavra, descanso na tua palavra. Glória a Deus. Amém, irmãos. Graças a Deus. Graças a Deus por tudo, por esse intervalo. E nós já estamos aqui novamente, de volta para continuarmos aqui tratando sobre esse assunto. Agora nós vamos entrar aqui sobre o terceiro tópico dessa lição e último, que é o fim do sofrimento. Nós entendemos que nós já tratamos aqui sobre o início do sofrimento, nós já tratamos que o sofrimento na vida do crente tem propósito, não é? Deus não derrama sofrimento sobre uma pessoa sem necessidade, não é? Deus não permite o sofrimento sobre a vida de uma pessoa sem necessidade, tá certo? Tudo tem projeto, tudo tem objetivo, tudo tem propósito. O terceiro tópico diz assim: você já parou para pensar que não sabemos lidar com a morte porque não fomos criados por Deus para morrer? Isso é importante a gente pensar, porque um parente morre e a gente não sabe, fica, como é que se fala, inconsolável, inconformável, a gente não consegue se conformar com aquela situação. É porque o ser humano foi criado por Deus para não morrer. O objetivo de Deus é que o homem não morresse e nem fosse atingido pelo pecado.
Mas como nós já falamos, com a queda do ser humano, toda a nossa natureza foi modificada. A morte física e espiritual é uma das consequências da queda, como já falei. Todavia, Jesus venceu a morte. Como eu já falei também, através do sacrifício de Cristo, Jesus aceitou passar por todo o sofrimento por amor a nós, para nos libertar da morte, da lei do pecado, não é? Do juízo de Deus que viria sobre a terra, na verdade que virá sobre a terra no momento da grande tribulação. Deus derramará o seu juízo sobre a terra. Então, a gente tem que observar que todo sofrimento tem um propósito, tanto para edificar, fortalecer a fé, servir de testemunho, não é? E ele gera em nós conversões, não só nas outras pessoas que ainda não se converteram, não fizeram uma confissão de fé pública, mas gera conversões em nós mesmos. Nós, ao passarmos por um problema, ao passarmos por uma dificuldade, eu me lembro que uma vez nós fomos viajar para o Nordeste e na viagem nós estávamos chegando ali perto de Belo Horizonte e o Senhor nos deu um grande livramento ali naquela estrada, porque o pneu do nosso carro furou. Furou não, estourou o pneu do nosso carro. E o Senhor Deus permitiu que a velocidade fosse reduzida para que não acontecesse aquilo. E quando o pneu estourou, nós estávamos em baixa velocidade. Então Deus já sabia de tudo isso e passamos ali aquele sofrimento. Mas depois, quando nós sofremos ali aquela dificuldade, aquele susto, que nós paramos o carro e trocamos o pneu. Quando saímos, Deus nos falou fortemente conosco dentro daquele carro, dizendo que Deus estava conosco e que Ele estava dando livramento a nós. Então tudo tem um propósito. Tudo tem um projeto de Deus pré-estabelecido para a nossa vida. Nós vemos as coisas acontecendo e a gente diz, onde é que Deus está? Onde está Deus? Tanto sofrimento, tanta fome, tanta doença. Onde é que Deus está? Deus está no seu trono, olhando. Tem coisas que é natural acontecer. A morte é natural, a morte é consequência do pecado. As doenças são consequência do pecado. Mas existem sofrimentos e privações que nós passamos que são para a glória de Deus. Muitas vezes, como eu já falei, através de uma enfermidade que Deus cura um de nós, o Senhor vai salvar alguém através daquela cura de enfermidade. Então é importante nós tratarmos sobre isso e sabermos disso. Não sermos crentes mimados, crentes bebês, né? Inconformados. Porque Deus fez isso, porque Deus fez aquilo, eu não queria que Deus fizesse. Não é? Mas Deus faz o que Ele quer, quando Ele quer, porque todo o poder está na mão dEle e Ele manda em tudo e não recebe ordem de ninguém. Então a gente tem que entender a soberania de Deus. Quem somos nós, irmãos? Quem somos nós? Você viu aí o tanto de coisa que Jesus passou por amor à humanidade. Quem somos nós para dizer quando nós estivermos passando por um sofrimento, olha Deus, eu não aceito isso. Quem somos nós? Será que nós somos melhores que Cristo? Será que nós somos melhores que Jesus, que passou por tudo isso, para a gente dizer, eu não posso passar por sofrimento, Senhor? Então é importante nós entendermos isso. Se Ele que é, irmãos, o Filho de Deus, aceitou ser rebaixado, sair daquela glória imensa que Jesus estava nos céus, juntamente com seu Pai e seus anjos, aceitar nascer de uma mulher como um ser humano, como um homem, não é? E viver aqui nessa terra como um homem, é uma coisa muito séria, irmãos. É uma coisa muito séria para nós hoje sermos mimados ao ponto de quando Deus colocar a gente numa prova, a gente querer desistir de tudo e não vou mais ser crente, não vou mais querer fazer nada e pronto. Será que nós somos melhores que Cristo? Importante nós refletirmos sobre isso. E sobretudo, irmãos, o sofrimento vem para nós para provar que somos totalmente dependentes de Deus e que apenas Ele tem o controle de todas as coisas. Irmãos, hoje está havendo o sentimento de autossuficiência. Eu não preciso de ninguém. Eu faço o que eu quero, quando eu quero, da forma que eu quero, né? Porque eu sou responsável por mim.
mas a gente só respira porque Deus permitiu. A gente só levantou da cama porque Deus permitiu. Então a gente tem que entender e guardar esse sentimento de dependência em nossas vidas. Nós devemos ser totalmente dependentes de Deus. Nós não devemos ser autossuficientes. A autossuficiência é o contrário do que Deus quer de nós. Deus quer que nós venhamos ser totalmente dependentes dele e que estejamos à disposição de sua vontade. Quando nós confiamos na maneira de Deus trabalhar, crendo que a vontade dele é boa, agradável e perfeita, conforme Romanos 12:2, lidamos melhor com os momentos difíceis da vida. Quando a gente passa por uma prova e diz assim, não, mas foi a vontade de Deus, Deus quis dessa forma, nos dá um conforto a mais. Por quê? Porque nós cremos que tudo está sob o controle de Deus. O homem perde o controle, eu perco o controle, você perde o controle da situação, mas o Senhor Deus não perde o controle de forma alguma. Precisamos entender que enquanto estivermos nesse corpo, somos sujeitos a todo tipo de sofrimento, mas temos uma viva esperança de que no céu, no lar que Jesus nos foi preparar, não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem clamor, não é? Ou seja, não haverá mais sofrimento. Então creia que tudo isso terá um fim, pois essas palavras são fiéis e verdadeiras, conforme Apocalipse capítulo 21, verso 5. Então, nós devemos entender, irmãos, que mesmo que estejamos passando por lutas, por dificuldades, essa luta, essa dificuldade que você está passando, que eu posso estar passando, tem objetivo. Tem objetivo. Tudo isso tem objetivo e tudo um dia vai passar quando nós estivermos com o Senhor para sempre. Amém? Então, nós iniciamos essa lição de número 11 e agora, pela graça do nosso Deus, já concluímos. E eu lhe espero aqui na próxima semana. Se Deus quiser, próxima semana será em horário normal. Nós estaremos juntos aqui aprendendo a lição de número 12, que tem por título Pluralismo Religioso. Todos os caminhos levam a Deus? É uma pergunta. Então nós vamos estar trabalhando aqui sobre um pouco o ecumenismo. O ecumenismo é bíblico? Está certo? Não está certo? Todas as religiões levam a Deus ou só uma religião leva? Então a gente vai entender isso mais na próxima semana, se Deus assim permitir. Deus abençoe e é isso. Te aguardo na próxima semana.